E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo pra vocês pra falar do mangá do Isekai do Engenheiro Civil, de uma cena que eu morri de ir, onde o protagonista junto com seus servos vai tentar acordar um monstro do lago. E quando eles vão acordar esse monstro do lago, todo mundo imagina que vai ser a porra de um puta de um monstro feroz. Mas na verdade, o monstro é um castor gigante, tá ligado? O prota fica espantado porque não esperava uma dessa, tudo. E o castor gigante fica extremamente puto por ter acordado ele do seu sono profundo e decide atacar o protagonista, tudo. Mas o protagonista consegue entender o que ele fala, porque ele percebe que o castor gigante é da mesma espécie dos animalzinhos que o prota invoca para ajudar ele e decide usar isso a seu favor e pede pro servo dele distrair o monstro para ele poder chegar mais perto. E nisso começa uma luta entre o servo do prota e o castor gigante. E o servo, para ver algum jeito para distrair o castor gigante, começa a falar as mesmas palavras que o castor fica falando, essas palavras aleatoriamente. Mas o castor consegue entender essas palavras e vê que tá falando algumas coisas, falando, chamando ele de mãe e tudo mais, tá ligado? Chamando ele de mãe, chamando ele de bebê povo e tudo mais. E começa uma conversa entre o servo do prota e o castor, tudo. Até que aí, sem querer, chama o castor de feio, tudo. E ele fica puto. Aí nisso o prota chega perto do castor e consegue fazer ele diminuir de tamanho e ficar pequeno. Aí o castor começa a fugir do prota. Aí nisso o prota invoca os seus servos, seus animaizinhos, para ir capturar o castor. E nisso começa uma luta entre o porquinho da Índia do prota contra o castor. Os dois começam a sair na porrada, tá ligado? E no meio da fuga, o castor acaba se apaixonando pela cobra do prota, tá ligado? O castor se apaixonou pela cobrinha do prota. Nenhum castor resiste a uma morena, tá ligado? Nem ele resiste, quer dizer, morena não, a uma rosinha. O castor se apaixonou na cobrinha rosinha do prota. Lá ele. Até mudou o seu jeito de falar. E nisso o prota decidiu dar isso ao seu favor para fazer um acordo com o castor. Mas o castor fala, mas em algum acordo tem que me dar alguma coisa em troca. É o prota. Mas não tenho nada para dar em troca. Mas que você nos ajudar, a cobrinha vai ficar muito feliz. Aí o castor, só por causa disso, aceita ajudar o prota. Só por causa disso. Ele é o famoso gado guerreiro. E o prota decide usar esse amor dele pra cobra para fazer pra trabalhar para ele como um escravo. Coitado, o prota querendo abusar do amor do castor, tá ligado? Tudo. Até que o prota percebe que ele também é um solteiro, sozinho, igual o castor, tá ligado? Que os dois são solteiros, estão sozinhos no mundo. Aí o prota começa a entender o castor e sentir pena, tá ligado? Aí nisso eu morri de ir com a mensagem do tradutor embaixo. Não são só vocês dois, somos três. Os três solteirão eterno. Três não. Quatro, porque eu tô contigo nessa. O grupinho dos solteiros, tá ligado? Mano, é uma cena simples, mas eu ri muito, tá ligado? Nossa.